Essa pesquisa, cujo título é Corporeidade nos Cursos Integrados do Fluminense, Campus Avançado Maricá, Diálogos, Sentidos e Saberes entre Edificações e Meio Ambiente, é financiada pelo Programa Jovens Talentos da FAPESP, cuja vigência começou no segundo semestre de 2020 e vai ser finalizada em 2021. A orientadora do projeto é a professora Regiane Costa e os alunos bolsistas são Bernardo Albuquerque e Maria Clara Caminha. Essa pesquisa visa dar continuidade às pesquisas feitas nos anos de 2017, 2018 e 2019, agora inserindo um novo curso, o de Meio Ambiente. E as perguntas que orientaram as pesquisas anteriores: o que é corpo? Qual o lugar do corpo na escola? Qual o lugar da escola no corpo? E quais as potencialidades e limitações da corporeidade juvenil vão aparecer novamente, possibilitando novas reflexões, visto que novos estudantes passam a fazer parte da instituição e os antigos, num processo de amadurecimento, estão em uma constante construção dos valores, ideais e saberes. Convidamos a comunidade acadêmica, que é composta por estudantes, professores e técnicos administrativos, a discutir sobre a criação, invenção e reinvenção dos currículos dos dois cursos técnicos integrados que temos atualmente, Edificações e Meio Ambiente. As questões levantadas do projeto sobre a corporeidade, a educação integral e o currículo nos ajudam a repensar sobre toda a organização do curso e de seu currículo, as disciplinas oferecidas, as cargas horárias oferecidas e dentre outros aspectos. E é preciso que toda a comunidade acadêmica pense e atue em conjunto a fim de analisarmos se as finalidades educacionais que estão o tempo todo se alterando estão realmente incluindo a corporeidade na educação integral e no currículo. E esse é o desafio não só da nossa instituição, mas de todas que realmente se comprometem não somente na formação de técnicos, e sim de indivíduos críticos e participativos. Os referenciais teóricos são os conceitos principais que vamos abordar em nossa pesquisa. E o primeiro é a corporeidade, que é um conceito que aborda o corpo como algo que vai muito além do corpo físico, que normalmente é o que nós estudamos, e considera todas as suas variações, sendo elas aspectos psicológicos, afetivo-emocional, físico-biológico, sociocultural, ambiental e político-econômico. Segundo é o currículo integral e integrado, sendo o currículo integral um conceito que considera que o estudante tem uma corporeidade, ou seja, o estudante é formado por vários aspectos, e todos eles vão influenciar na forma como ele aprende e se insere na escola. Já o currículo integrado é a junção do ensino regular e o ensino profissionalizante. E por último, a escola, que é o local onde há o desenvolvimento de experiências, onde os dois itens anteriores irão se encontrar e se desenvolver. Através da corporeidade, pensamos a escola, o currículo e o ensino integrado como processos escolares relacionais e relacionados, sendo o corpo um potente instrumento de mediação da experiência, lugar de construção de sentidos, espaço de investigação e criação. Giovanina Gomes de Freitas, que tem formação em psicologia e mestrado e doutorado em educação física, reforça a proposta de que o corpo torna-se o espaço expressivo por excelência, demarca o início e o fim de toda ação criadora, o início e o fim de nossa condição humana. Mas ele, como corporeidade, como corpo vivenciado, não é o início e nem o fim. Ele é sempre um meio, no qual e por meio do qual o processo da vida se perpetua. Os objetivos são o que a pesquisa se propõe a fazer, e ela se propõe a consultar a comunidade acadêmica, estudantes, professores e técnicos administrativos, a fim de compreender como ela enxerga o corpo e a corporeidade. Também se propõe a estabelecer que as referências de corporeidade, escola e currículo devem orientar as práticas pedagógicas e experiências escolares, a fim de que o propósito educativo seja alcançado. E, por último, compreender que, quando há a execução e realização do planejamento do currículo escolar, ele deve levar em conta a corporeidade dos estudantes. As justificativas são os propósitos da pesquisa, e a primeira justificativa é a necessidade de repensar as referências da educação profissional e seus arranjos, pois o conhecimento é organizado em disciplinas, e nem todas as áreas dialogam entre si, é preciso integrá-las. Também precisamos repensar as relações de trabalho ao longo da história, pois elas foram marcadas por um dualismo: intelectual versus braçal, teoria versus prática, elite versus segmentos mais desfavorecidos da população. E por último, devemos repensar as demandas mercadológicas e sua influência na educação brasileira, pois os cursos são pensados na medida que a sociedade precisa deles. São criados em cima da demanda de mercado. A segunda justificativa é acompanhar os motivos que impulsionaram a reorganização curricular dos cursos técnicos, pois a reorganização reduziu as cargas horárias, e algumas disciplinas foram retiradas e reestruturadas para que aparecessem em outras áreas de conhecimento e não houvesse perda da matéria.
E quais foram as motivações para isso? Essas motivações vieram da gestão, dos estudantes, que são os discentes, dos professores, que são os docentes, ou vieram dos técnicos administrativos? E quais foram os impactos dessas motivações para os estudantes? E por último, fomentar, garantir, salientar e revisar a discussão sobre a corporeidade nas disciplinas curriculares, no curso integrado, na educação profissional e no tripé formativo, que é o ensino, pesquisa e extensão, onde e como a corporeidade aparece. Também devemos garantir uma discussão sobre a corporeidade nos corredores e arredores da escola, pois os nossos corpos estão por toda a escola. Então não podemos falar somente sobre o currículo, e sim pensar na escola como um todo. Metodologia. Metodologia é a maneira como a pesquisa vai acontecer, como ela vai ser realizada. Como nossa pesquisa é na área da educação, cultura e na área da corporidade, estamos considerando referências que se relacionem com a educação, com a sociedade e com o cotidiano, onde vão ser analisados aspectos descritivos, argumentativos e propositivos. Para a realização da pesquisa, devemos primeiramente entender o que vamos pesquisar, podendo assim levantar hipóteses e estudar o que os autores pensam da temática da nossa pesquisa, nos levando a diálogos com pesquisas anteriores e com autores que discutem o nosso tema. A partir daí, podemos construir os instrumentos metodológicos, elaborá-los e aplicá-los ao nosso público para analisarmos os resultados obtidos. Temos aqui os instrumentos metodológicos. Neste primeiro tópico, citamos o instrumento que será utilizado com os estudantes, o questionário, que vai abranger os dois cursos técnicos. Já com os docentes, professores e os técnicos administrativos, realizaremos entrevistas que estão a se definir. Também serão feitas organizações de eventos acadêmicos, como cine-debates, rodas de conversa e etc., onde vão ser discutidos os temas da pesquisa, contribuindo com ações institucionais e eventos previstos pelo calendário letivo do campus. Metas previstas: levantamento das referências e naturalizações sobre o corpo na trama da história e nas considerações escolares, a problematização das referências sobre o lugar do corpo na escola e da escola, sempre com base nas pesquisas e nos estudos anteriores. Continuando as metas previstas, temos aqui a divisão de 3 tópicos, começando pela sensibilização da comunidade acadêmica do campus sobre a pesquisa, dando uma proximidade maior dos pesquisadores com os interlocutores. Citamos também como meta a produção de encaminhamentos institucionais, partindo das discussões e considerações dos pesquisadores sobre os processos formativos na sua relação com a corporeidade, com o currículo e com o ensino integrado. E, por fim, a circulação das considerações da pesquisa em eventos acadêmicos, debatendo com os pesquisadores da área. Concluímos o tópico metodologia com um cronograma que se organiza no momento inicial, onde ocorre a apresentação da pesquisa, o meio, onde entramos com instrumentos metodológicos para fazer a pesquisa acontecer de fato e obter os resultados, e, por fim, fazer uma análise dos mesmos, para que possamos chegar a uma conclusão. Resultados esperados. Esperamos que, com o decorrer da pesquisa, possamos colaborar com as discussões sobre o ensino integrado na nossa escola, sobre como a corporeidade precisa estar inserida no debate curricular, sinalizar a necessidade de entender que os alunos não são apenas corpos biológicos. Esperamos também reforçar a compreensão de que o currículo deve ser discutido de forma integrada, ou seja, com toda a comunidade acadêmica. E, por fim, dar continuidade às pesquisas anteriores e trazer os corpos para a conversa. Trouxemos algumas reflexões consideradas importantes, onde diz que a reestruturação curricular ou a criação de novos cursos precisam ir além das demandas estruturais, preocupando-se com a corporeidade dos estudantes. A escola é corporeidade. Precisamos dar força a essa afirmação, pois é ela que sustenta os princípios de acesso, de permanência e êxito dos estudantes. Finalizamos nossas considerações com a citação. O acontecimento educativo, ou seja, a experiência na escola, se dá em corpos que existem, atravessados por desejos e por necessidades que não podem ser propriedade de nenhuma disciplina. A escola precisa ser construída cotidianamente, para ser espaço-tempo de acolhida da corporeidade, ou, como sugere Walter Curran, a corporeidade como verdade descoberta, inventada e praticada na escola. Essas são as referências que serão estudadas ao decorrer da nossa pesquisa.
Obrigada pela atenção.